Vamos começar uma live sobre ansiedade. Olá, tudo bom, Roberta? Renata? Oi, gente. Gisele, quanto tempo? Então, hoje eu vou falar um bate-papo. Tem uns dias que eu tô sumida aqui, né? A gente acaba ficando com um pouco de preguiça de fazer live todo dia. A gente tem que se arrumar, né? E vou fazer uma live hoje com a Vera Gondim. Ela é terapeuta floral. O pessoal de Petrópolis conhece bem ela é bem renomada, ela tem cursos fora do país. E Mônica, ela é instrutora de floral em todo o Brasil, ela é especialista em florais australianos. E diante de todo esse cenário de incerteza que a gente está vivendo por conta do Covid, eu achei que era um tema interessante a gente falar sobre ansiedade com uma abordagem mais natural, mais holística, e também a menopausa, que é o assunto que eu sempre trato aqui na... Obrigada, Mônica, estou corrigindo aqui, pode ser o microfone. Que eu sempre trato aqui por conta da... Me avisa se o som melhorou, por favor. Vera, ok. Me avisa se está melhor, gente. Que eu sempre trato aqui porque é um assunto que me desperta uma certa curiosidade, né? Deixa eu chamar a Vera, tem que entrar aqui. Vamos lá, dona Vera. Ela já está. Cadê você, Vera Gondim? Ela me mandou um WhatsApp dizendo que já está aqui. Agora eu estou lhe aguardando. Pronto, cadê você, dona? Melhorou, né? Oi, Lu, tudo bem? Ó, mandei para você o e-mail com o resultado dos seus exames, hein? Então, e aí hoje eu vou falar mais. Na verdade, eu não vou falar, eu vou perguntar e aprender mais do que falar, viu? Então, ela tem muita informação legal para passar para gente. Então, hoje eu vou aprender mais, vou estar junto com vocês nesse aprendizado, mais do que falar. Só vou guiar as perguntas. Deixa eu ver aqui, dona Vera Gondim, por que não conseguimos ainda contato? Já recebeu, já fez as indicações, ok. Todos vocês estão acostumados, alguém aí de vocês já utiliza floral, já utilizou, teve alguma resposta positiva? Como é que é a experiência do floral com vocês? Eu usei floral algumas poucas vezes. Eu vou dizer que quando a Manu estava na introdução alimentar, eu apelei para o floral com criança, porque a Manuela eu não conseguia fazer a introdução alimentar dela, então acabei apelando para o uso do floral para ver se auxiliava nessa coisa da adaptação aos novos alimentos. Quem conhece a minha história, minha saga materna, sabe que ela só começou a comer a partir dos 9 meses. Antes dos 9 meses, ela só queria peito, 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 mamar, mamar, mamar. Então, eu penei bastante com isso. E aí a Vera fez uns florais para ajudar nessa coisa da Manuela aceitar. Ó, ela já entrou aqui, Vera Gondim 54. Vou lhe enviar o convite para participar, ok? Dona Lilian, seja bem-vinda também. Pronto, estou aqui. Vocês vão adorar, gente. Ela é ótima. Olá, tudo bom? Olá! Bem, você está me ouvindo bem?
Eu tô, e você tá me Deixa eu escutando? melhorar a iluminação aqui. Ficou escuro, né? Peraí. Não, eu tô te vendo bem, te escutando bem. Tá? Não tá escuro, não? Não, tá tudo rosa aí atrás de você, tá tudo bem. É um lilás. Ah, para mim aparece um pouco rosado. É porque Primeiro aqui eu quero para te mim. agradecer. Quero te agradecer por esse momento. Mais uma mulher especial, admirável, menopausada, que me dá a honra de entrar um pouquinho na intimidade, de aprender também com a sua experiência profissional, porque o floral pode agregar e muito nessa fase da menopausa, mas eu quero Pode, bater um acho que papo com você sobre você também. pode ajudar mais do que você imagina. Com Eu tô certeza. achando que tá tão Bom, escuro. Você não tá me vendo escura, não? não, eu tô te vendo bem, bem Tá, loura, num fundo tá. rosado, com uma encharpe verde, tá bem nítida. Não, é que aqui para mim tá parecendo bem escuro, tá? Bom, obrigada, tá? Eu gostaria que você se apresentasse, porque tem aqui alguns seguidores meus que estão te vendo, né? Então, que podem não te conhecer. Então, eu já falei um pouquinho antes de você entrar, mas eu queria que você falasse do seu trabalho. Eu estou vendo aqui várias terapeutas florais que estão entrando para prestigiar. Que Eu sou bom. Vera Gondim, eu sou terapeuta floral há mais de 22 anos, sou professora credenciada pela Australian Bush Flower Essence no Brasil há mais de 16 anos. Eu amo dar aula, amo fazer o que eu faço, faço atendimento em consultório e formo terapeutas florais, né? E as essências florais têm recursos maravilhosos para acompanhar a mulher nessa fase de menopausa, né? Eu queria que você me dissesse o que exatamente você gostaria que eu falasse. Você queria que eu Então, começasse? peraí. Ah, Peraí. Então, vamos lá. Deixa um pouquinho mais profundo. Eu ah. quero que você me fale da sua experiência pessoal com a menopausa. Quando que ela começou e como ela foi para você quando ela chegou? Olha, eu não sei nem te dizer, porque eu não tive muitos sintomas. Né? Eu tive uma Ah, que menopausa bom. tardia, com 50, mais ou menos uns 52 anos, mas eu não senti absolutamente nada. Não sei se é porque eu já me trabalhava com os florais, eu não Ah, era isso que eu ia tive. perguntar. Já me trabalhava com os florais. Eu tive alguns calores durante algum tempo, mas foi uma coisa assim muito rápida, porque eu logo entrei com os florais, e isso não me incomodou, eu não acordava de noite. O sono piorou um pouquinho, né? Mas logo a coisa foi acertada depois. Eu tive muito pouco sintoma. E você chegou a utilizar junto com a terapia floral algo tipo fitoterápico, ou então até reposição hormonal, algo em paralelo que o ginecologista ou alguém tenha prescrito? Eu cheguei a fazer uma reposição hormonal com os fitos e também com aqueles naturais, esqueci. Fito-hormônios. Fito-hormônio, né? Não, mas além do fito-hormônio, tem uma modulação hormonal natural. Eu esqueci agora como é que chama. Tem os Eu fiz isso, bioidênticos. bioidêntico, exatamente. Eu fiz bioidêntico durante um tempo e depois parei, né? Porque você tem um tempo para fazer isso, né? Sim, sim. E foi sempre suave, não teve aquelas coisas intensas de alteração de humor, ansiedade. Então Não, ficou mais no alteração de sono e no humor, fogacho. ansiedade, não. Eu só tive alguns fogachos e o sono um pouco mais leve, acordando um pouco à noite. Mas isso foi durante um período muito pequeno. Bota mais uma Entendi. luz. E me diz uma coisa aqui.
Gente, vocês vão morrer de rir, mas eu falo tia Vera porque ela faz parte da minha infância, da minha adolescência, da minha formação. Então eu vou acabar falando tia Vera aqui. Eu Mas te me fala um levava para o pouquinho aqui. colégio. Eu te Pois levava para o é, colégio. Então, tia, me conta aqui um pouquinho de como que você entrou para o universo dos florais, porque foi meio que você começou a se tornar terapeuta floral meio que nessa fase também do climatério, não é isso? Ou eu estou enganada? Foi antes, foi um pouco Foi antes, antes. foi com uns 40 e poucos, né? Uns 40, um pouco antes dos 40. Eu tô com 63 agora, né? Então foi um pouco antes dos 40. E eu nunca pensei em ser terapeuta floral, nunca pensei em fazer o que eu faço hoje. Eu fui fazer um curso de formação de terapeutas florais, mas para fazer um trabalho interno comigo, jamais pensando em atender ninguém. Tanto é que quando a professora dizia, quando tiver um cliente assim assado, eu pensava, que cliente? Eu nunca vou atender ninguém, né? E quando eu terminei, acabei o curso, estava fazendo um estágio supervisionado, eu um dia passei, encontrei uma amiga minha, médica, no ponto de ônibus. E eu parei o carro, eu senti que ela não estava bem, parei o carro, botei ela dentro do carro para conversar, ela estava procurando um caminhão para se atirar embaixo. E aí eu Nossa! comecei, eu estou contando isso porque ela me autoriza a falar isso. E aí eu comecei a me questionar, por que será que uma médica bem-sucedida, já na carreira há tantos anos, uma pessoa ótima, está sendo compelida a isso? E aí ela me disse, e aí as respostas vinham na minha cabeça, minha intuição me trazia as respostas, que ela tinha ido ser médica para lutar contra a morte, porque ela perdeu um irmão muito cedo e ela estava se sentindo impotente para isso. E ela falando e os florais desfilando na minha cabeça. E aí eu perguntei, você tomaria uns florais? Ah, claro, eu tenho maior confiança em você. Então eu preparei uma receita, deixei ela na cidade, na farmácia, e no dia seguinte, quando eu liguei para saber como ela estava, ela disse, eu quero marcar uma consulta. Eu falei, que consulta? Não, porque eu estou outra pessoa, eu estou pensando diferente, eu estou sentindo diferente. Eu vou lá, eu digo, não, você vai lá em casa, a gente senta, conversa. Não, eu quero sentar, chorar, pagar, eu quero tudo que eu tenho direito. E assim foi, e aí começaram a aparecer. Ela mandou irmão, mandou não sei quem, outras pessoas começaram a me ligar para bater um papinho. Estou com problema com meu marido, estou com isso, estou com aquilo. E quando eu vi, eu estava recebendo um monte de gente no meu escritório, na minha casa. Aí eu peguei disse aos meus filhos que eu ia passar a montar um consultório para mim no salão de jogos ali perto da piscina, que era um salão deles. Montei o consultório lá para ficar com uma entrada independente da minha casa, mas aí começaram a aparecer pessoas com acompanhantes, eu tinha que botar na sala da minha casa. E depois aí eu comecei a alugar uma sala e saí de casa, quer dizer, a vida me compeliu para fazer o que eu faço hoje, que eu Isso é adoro incrível. fazer. Eu não sabia dessa história da primeira paciente, digamos assim. E é uma coisa muito presente, né? É um assunto muito pertinente ainda, que é essa frustração que a gente tem que leva tantas pessoas a cometerem o suicídio. Que bom que você atravessou o caminho dela, né? Nada veio por um acaso, né? Nada. E aí isso tem muito a ver com o tema que a gente colocou aqui, que é a ansiedade, que também está ligado muito à depressão, à frustração, aquela impotência de você não ter o controle, porque a ansiedade é essa coisa de você querer controlar e não conseguir tanto tempo quanto as coisas, né? É. Uma E pessoa muito ansiosa é uma pessoa que não está no presente. Ela está com aquela excesso pessoa de no futuro. futuro, ela está no futuro, ela não está vivendo o presente. Uma pessoa melancólica, ela está totalmente no passado. A pessoa ansiosa, ela está no futuro, vivendo um futuro que ainda não chegou, ou seja, ela não está vivendo
porque a gente só vive no presente, né? Então ela tem ou um excesso de preocupação, ou um excesso de expectativa com aquilo que ainda vai acontecer. Ou é algo que ela teme muito, ou é algo que ela deseja muito. Né? De alguma forma, ela quer antecipar alguma coisa. Por quê? Porque ela não lida bem com essa coisa. Né? Hoje em dia, muita gente está apresentando o transtorno de ansiedade por causa de uma vida super agitada que a gente leva, por causa do acesso a um monte de informação em tempo real, e isso sobrecarrega muito o nosso mental, por causa das tecnologias modernas que a gente usa, e usa muito, né? E essa agitação da vida, a aceleração, esse sentido de urgência que a gente dá à vida. Né? Então, semana passada, uma adolescente, que eu agora estou fazendo atendimento online por causa da pandemia, mas uma adolescente estava me dizendo, eu não consigo parar de ver o celular, se eu já estou deitada, quase dormindo. Toca, dá aquele sinalzinho do WhatsApp, eu preciso ir saber quem é. Né? É aquele senso de urgência com o qual as pessoas não conseguem lidar. Né? Então, tudo isso leva a pessoa a sair do tempo real em que ela está e a viver uma condição que ela ainda não está vivendo. Né? E geralmente vem acompanhada de uma preocupação muito grande, geralmente com um senso muito negativo, né? Porque a pessoa, quando ela não é algo que ela queira muito, né? Quando é algo que ela teme, ela vê a coisa de uma forma muito pessimista. Então, ela tem medo de que aquilo aconteça. Né? E pode ser relativo a qualquer tema, a um problema familiar, às finanças, a um relacionamento, uma questão de trabalho, né? E não é uma condição temporária, uma coisa que aconteceu hoje, eu só estou assim hoje. A ansiedade generalizada é uma condição mais continuada, mais intensa. Ela diz respeito à forma como a pessoa elabora os acontecimentos, como ela vive e como ela elabora, como ela lida com os acontecimentos e reage aos estímulos. Né? Então, é preciso ser feito um trabalho terapêutico com isso. Pode falar. E agora eu te pergunto, agora como uma mulher de 63 anos, quais são as maiores questões de ansiedade que passam pela mulher na menopausa? Qual é o enfrentamento da ansiedade nessa fase? São várias, são várias. Primeiro a questão de relacionamento, depois a questão do envelhecimento, depois a questão da sexualidade, né? São condições que deixam a mulher muito ansiosa. Vulnerável. Né? Agora, geralmente, tem a ver com alguma condição do passado, porque a própria antroposofia diz que na menopausa a mulher revive ela vive a menopausa da mesma forma que ela viveu a adolescência. Então, se foi uma adolescência muito conturbada, se ela foi uma adolescente muito revoltada, se ela foi uma adolescente muito questionadora, muito não de bem com ela mesma, ela vai reviver toda essa questão durante a menopausa. Por isso, muitas vezes, cada mulher vive a menopausa de uma forma diferente. Né? Também a visão de vida é diferente. A gente tem várias questões que acabam entrando nisso, né? A mudança corporal, que mexe com a autoestima, que eu acho que é uma coisa que os florais trabalham bastante, que é a autoestima, né? Uhum. A relação que você falou do relacionamento com o parceiro, se às vezes é um homem mais velho, é um homem mais novo, um homem da mesma idade, o tempo de envelhecimento do casal, eu acho que isso também mexe com a cabeça da mulher. Assim, eu estou trazendo relato de clínica, né? Do que as pacientes trazem. E acaba que, como nutricionista, eu recebo muita questão do peso. A autoestima é um fator muito importante nessa fase da menopausa, porque existe o ganho de peso e a moldura da estrutura corporal. Isso. E por conta de uma autoestima baixa, e às vezes uma noite de sono mal dormida por conta de fogachos ou alteração de sono, seja lá qual for a outra questão, a mulher fica muito mais intensa
e mais ansiosa e preocupada. E como é que os florais atuam nesse campo? Como é que é a ação dos florais na mulher menopausada ansiosa? Antes eu vou só falar uma questão que eu acho muito importante. Antigamente, uma mulher de 50 e tantos anos era vista, e ela mesma se via como uma mulher acabada. Existe um conceito, existe uma crença, existe todo um condicionamento subconsciente em torno da mulher em menopausa, como se a vida terminasse ali. Eu me lembro, eu criança, vendo a minha mãe com 50 anos, ou, não tão criança assim, mas eu me lembro de quando eu me lembrar, via minha mãe aos 50 anos, a ideia que eu tinha é que era já estava no final da vida, e hoje em dia não é mais assim. Pois é, hoje em dia não é absolutamente assim. Uma mulher nessa etapa, ela é balzaquiana, ela é ativa, ela tem uma vida independente, ela trabalha, ela exerce a sua sexualidade, né? Ela se cuida. Existem muitos recursos atualmente para você retardar um pouco esse processo do envelhecimento. Uma mulher de 60 anos hoje em dia não é uma mulher. As clientes que eu tenho de 80, 70 anos, elas viveram uma idade de 50 anos, uma menopausa, de uma maneira muito diferente do que as mulheres vivem hoje. As próprias terapias ou de reposição hormonal, naturais ou não, ajudam a retardar esse processo. E o próprio estilo de vida que a mulher tem hoje, ela vai para a academia, ela faz um exercício, ela faz uma hidroginástica, ela faz uma musculação, ela retarda muito esse processo, né? Ela se mantém ativa em todos os sentidos. Mas você tinha falado dos florais. Os florais podem ajudar muito mais do que eu tenho certeza que você imagina. Vamos ver as características, os sintomas, melhor dizendo, que as mulheres apresentam. A pele ressecada, os florais podem ajudar. A ausência de libido, os florais podem ajudar. Os calores, os famosos fogachos, os florais podem ajudar. A insônia, cansaço, esgotamento, a lentidão, a mulher que ganha peso e fica inchada, tudo isso, para tudo isso você pode contar com a ajuda dos florais. O mau humor, o humor oscilante, né? A tendência à osteoporose, até a incontinência urinária e as menstruações muito abundantes que a mulher costuma ter no período pré-menopausa, né? Já no final fica uma descoordenação, ora não tem uma menstruação, ora tem demais e ela não pode sair de casa. Para tudo isso a gente pode contar com a ajuda dos florais. Eu vou mencionar aqui as essências florais australianas. Eu trabalho com 20 e tantos sistemas florais diferentes, tanto do Brasil quanto internacionais. E são todos maravilhosos, cada um tem sua utilidade. Mas eu sou apaixonada pelos florais australianos. E eles têm um efeito fantástico em todos esses aspectos. Existe uma essência de uma casuarina australiana chamada She Oak, que serve para tudo que você possa precisar em termos femininos. Falou em aparelho reprodutor feminino, falou em questão feminina, se você der a She Oak, você está dando uma essência que vai ser uma coringa para quase tudo, né? E tem outras que a gente vai associando para poder trabalhar essas questões da memória ruim também. Tem mulheres que na menopausa, até as sinapses nervosas se processam de uma maneira diferente, né? Elas começam a ter dificuldade de memória. Tem mulheres que ficam muito aéreas nessa época. Tem mulheres que ficam descoordenadas, desastradas, saem esbarrando em tudo, né? Você tem essências para ajudar a equilibrar isso. E principalmente para aquelas mulheres que têm um padrão de crença subconsciente muito negativo com relação à menopausa e ao envelhecimento, nós temos essências que ajudam a mudar as crenças e a abrir para outros padrões, outros conceitos, novos paradigmas, novas formas de ser.
né? A mulher menopausada, ela perde a capacidade de procriar. Mas o mesmo chakra, o segundo chakra, é o chakra da criatividade. A mulher pode ser criativa de inúmeras outras formas. Então, a gente também pode usar os florais para despertar nessas mulheres outras capacidades de criar que não seja gerar filhos, né? Isso é bem interessante. Então, a gente pode partir da ideia de que aquela mulher que fica mais prostrada, que às vezes não está produzindo intelectualmente tanto, está mais cansada, tem muito a ver com essa questão do segundo chakra, que fica um pouco anulado por conta da falência ovariana? Muitas vezes pela própria crença, pelo próprio padrão de crença daquela mulher. De que, no fundo, para muitas mulheres não poderem procriar significa o final da vida. E não é, realmente não é. Tem muitas outras formas, né? Inclusive, nessa idade, dentro da própria antroposofia, é uma idade, a maturidade é uma idade em que você abre mais a sua consciência espiritual. Então, você tem florais também que te ajudam a atingir essa maturação, que trabalham a expansão do seu terceiro olho, para você ampliar a sua percepção espiritual também. Você faz maravilhas com os florais. E quanto tempo você começa a notar uma modificação de comportamento com o uso do floral? Por exemplo, se você estiver só usando florais e seguindo uma dieta saudável, sem fazer uso de medicamentos ou de fitoterápicos, você consegue observar em quanto tempo essa mudança... A gente fala muito de mudança energética quando fala de floral, né? Essa mudança do todo. Como é que funciona isso no floral? Olha, de maneira muito rápida, se eu usar os florais da Austrália, a Austrália é uma nação que cresceu muito rapidamente. E essa mesma característica de velocidade de expansão, de ação, ela está impressa na energia das essências. Então, você começa a usar os florais australianos, eu estou vendo aqui que tem vários terapeutas florais aí, sabem do que eu estou falando, você começa a utilizar, é muito rápido, é praticamente imediato, né? Claro que se você quer uma resposta no físico, não é que os florais trabalhem diretamente no físico, né? Nós trabalhamos com a causa, tanto é que quando a mulher está muito ansiosa, a gente precisa pesquisar de onde vem essa ansiedade, porque essa ansiedade pode vir de muitas coisas. Por exemplo, uma criança que foi criada por pais muito preocupados, ela pode ficar... ela pode ter um hábito de estar sempre alerta, aguardando que alguma coisa aconteça. Ou se ela viveu uma situação muito traumática, né? Vamos supor, um caso real. 2 clientes minhas são irmãs e elas estavam brincando na sala com a mãe. Um ambiente leve, lúdico, de entendimento, de riso. A avó entrou no banheiro. Ninguém percebeu, a avó caiu, bateu a cabeça e morreu. O que acontece? Elas estavam num momento maravilhoso, lúdico, e de repente houve alguma coisa dramática. A hora em que alguma delas percebeu, foi ao banheiro e encontrou a avó morta, do riso veio o choque. Essas pessoas, todas as duas, já vieram ser minhas clientes já na idade bem adulta, as duas ficaram com aquela mesma sensação de ansiedade, sim. Aquela ansiedade de que alguma coisa ruim, de repente, pudesse acontecer. Principalmente quando estava tudo bem. Se estava tudo bem, de repente a coisa pode virar, porque fica uma sensação... de que algo sinistro pode estar prestes a acontecer, né? Então você tem florais que trabalham essa questão. A mulher ela pode ficar ansiosa por uma série de motivos, inclusive esse, né?
Que ela nem tem, ela tem que primeiro tomar conhecimento dessa situação para poder trabalhar com você, né? E você faz um trabalho terapêutico quase que uma regressão, né? Você vai puxando lá no passado para poder achar a causa, então você vem com floral para atuar nesse ponto específico. É assim que Tudo que funciona? acontece com a gente está na nossa história. O que me fala mais do que o floral, é claro que eu sei, tem floral que faz isso, tem floral que faz aquilo, mas a história da pessoa é que vai dizer. Se você vai no ponto da coisa que aconteceu, porque toda ansiedade tem um medo subjacente. Se a pessoa aprende a lidar com aquele medo, com a pior possibilidade, se ela consegue lidar com a pior possibilidade, acaba a ansiedade. Porque ela não tem mais aquele medo, ela aprendeu a lidar com aquele medo, né? Ela desenvolve uma coragem para lidar com aquele desafio, né? Então, como é que os florais atuam? A gente vai na causa emocional. Você joga pedrinha no lago, imagine que as bordas do lago seja o corpo físico, né? Então você joga a pedrinha no lago, aquela ondinha em algum momento vai bater na borda. A borda é o corpo físico, mas o meu foco, o nosso foco enquanto terapeutas florais é o que está acontecendo nas crenças mentais da pessoa, no emocional da pessoa, e dali vai descendo para o energético até chegar no corpo físico. Acaba havendo uma reverberação no corpo físico, mas não é o nosso objetivo tratar o corpo físico, mas a gente acaba, indo à causa da coisa, você acaba chegando lá e há uma melhora, né? E você no floral, assim, eu estou fazendo várias perguntas, algumas eu Pode até já sei, fazer, porque pode fazer. eu já fui eu já utilizei dos seus florais. Eu contei aqui primeiro a situação da Manuela, que ela não comia, lembra, tia, que você me fez Lembro, um floral lembro, para ajudar na lembro. introdução alimentar da Manu, então, e fez diferença, porque eu, como nutricionista, tinha uma expectativa em relação à alimentação da minha filha, e eu não consegui fazer como mandam os livros, e aí entrou o floral na minha vida para melhorar a alimentação dela, para melhorar o sono. Então, eu tenho uma experiência prática, mas eu tenho certeza que tem pessoas, inclusive, de outras convicções, que eu não sei nem se são adeptas, que estão assistindo aqui, que eu estou vendo, às terapias alternativas de modo geral. Mas eu estou perguntando o seguinte: é muito comum, a gente tem dois tipos, né? A gente tem o floral, que é o de efeito imediato, como a gente fez com a Manuela, que era uma bebezinha de 6 meses e que você não ia fazer uma terapia com a Manu porque ela não sabia nem falar. Não, E não. você tem o paciente que você pesquisa e que você faz um processo terapêutico para chegar nas causas. Então, o floral te dá essas duas possibilidades, né? Eu queria entender um pouco da diferença da conduta com floral nessas duas situações. Olha, tem pessoas que chegam para você no consultório e abrem a questão emocional e falam dela com o maior desembaraço. Mas tem pessoas que não sabem falar, que estão emocionalmente bloqueadas e não sabem falar das suas emoções, porque muitas vezes não tem nem contato com essas emoções. Não E elas reconhece, vêm né? falar do físico. Então, elas vêm dizer: eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou com isso, eu estou com aquilo. E o terapeuta experiente, ele tem que saber fazer essa leitura a partir do físico. O que existe emocionalmente por trás daquela questão, daquela condição física que o paciente está trazendo. Né? Porque aí você começa a puxar. Muitas vezes você dá os florais, mas a pessoa só vai conseguir elaborar, perceber e te falar o que está por trás muito tempo depois, não é na primeira consulta. Quando ela começar a fazer as conexões emocionais dela, aí ela vai começar a te contar isso ou aquilo e vai começar a verbalizar, a sentir em primeiro lugar e depois a verbalizar, né? Mas a gente tem que saber fazer essa leitura. Entendi. E a outra pergunta que eu acho que é super importante, até pelo momento que a gente está vivendo, eu não parei de atender durante a quarentena. Eu fiz 30 dias de quarentena obrigatória, porque fecharam o prédio do consultório aqui no Rio, mas eu continuei com alguns atendimentos online e depois a minha vida retomou. Então,
A maior parte das pessoas que voltou para o consultório foram aquelas que estavam tendo muita diferença de peso por conta da ansiedade que a quarentena provocou. E algumas são mulheres com mais de 50 anos, algumas já menopausadas e outras no climatério. E a gente observa que esse confinamento, esse isolamento, essa falta de abraço, né, que é a baixa da ocitocina, provocou uma verdadeira catástrofe hormonal nas mulheres. E como é que a terapia floral pode ser útil para essas mulheres que estão assim com várias quedas hormonais, não só dos hormônios sexuais, mas também, por exemplo, da ocitocina, que é o hormônio do amor, que está muito ligado ao abraço, ao afeto. Como é que pode ajudar nessa fase para controlar essa coisa da comilança e da tristeza, né? Porque traz isso. Olha, os florais podem até te ajudar na falta do abraço, viu? Nas pessoas que têm carência por toque, pode te ajudar inclusive nisso, né? A mulher tem dois hormônios principais, os hormônios femininos, é a progesterona e o estrogênio, né? Você perguntou aqui sobre a progesterona. E a mulher, quando ela entra em menopausa, a progesterona é o hormônio da mãe. O estrogênio é o hormônio da mulher, da amante da mulher, né? Da mulher, no caso da relação com o feminino dela. E a progesterona é a mulher como mãe, né? E você tem florais que, na Suíça e no Brasil, floral australiano, que inclusive está sendo utilizado por médicos como um tipo de reposição hormonal, porque nós temos, outro dia eu dando aula para um médico que trabalha com células-tronco, o que ele me explicou, quando eu expliquei como é que o floral atua, ele disse, Vera, esse floral, nós temos em todas as células a informação do todo. Cada uma das nossas células tem informação do corpo inteiro, tanto é que hoje em dia é possível clonar a partir de uma única célula, né? Então, você tem no ovário as células ovarianas, que exercem a função ovariana. Você tem na tireoide as células que exercem a função tiroidiana, mas você tem ali também armazenadas no DNA as funções ovarianas, renais, excretoras, todas essas estão ali. Então, o que acontece é que quando você não tem o ovário produzindo mais o estrogênio, e você usa essa essência, ela ativa células-tronco para produzirem precursores do estrogênio. Médicos que estão utilizando na Suíça essas essências no sentido de postergar um pouco mais o período produtivo da mulher, digamos assim. A gente começa a usar essa essência, tem mulheres que voltam a menstruar. Já aconteceu isso muitas vezes no meu consultório. Tem mulheres que voltam a menstruar. Então, você tem aí os benefícios todos. A pele fica mais hidratada, você tem a diminuição dos calores, da insônia, você tem esses benefícios, né? A gente tem recursos para isso. Mas você me perguntou da mulher que está ansiosa e está em reclusão, né? A gente tem, inclusive, florais para melhorar essa condição de aprisionamento que as pessoas têm durante a quarentena. Muita gente está tendo, ou está ficando ou deprimido, ou está se sentindo muito aprisionado, né? Angustiado com isso. Além da gente ter florais para trabalhar esses aspectos emocionais, nós temos também florais para ajudar aquela pessoa que, quando ela vai comer, ela está muito ansiosa. É uma sensação de vazio. Muitas vezes a pessoa descreve como um buraco que tem dentro, né? E essa pessoa vai procurar se preencher com alguma coisa. Toda pessoa que está em ansiedade ou que está em depressão, ela está inteiramente desconectada da autoestima dela, do eu dela,
né? Porque nós temos dentro de nós todos os recursos que nós precisamos para superarmos qualquer desafio, qualquer dificuldade. Mas quando a gente está em ansiedade, em outras condições também, mas em ansiedade e em depressão, que nós estamos mencionando aqui, a pessoa fica completamente desconectada. Então, esse vazio que ela sente é um vazio dela mesma. Mas ela vai procurar preencher com outras coisas. E a comida é uma das maneiras, ou as guloseimas, são maneiras de você procurar se preencher. Né? Às vezes até a pessoa está em casa, não tem muito o que fazer, ela vai comer. Né? Muita gente subiu de peso nessa quarentena. Né? Você vai ter fila na porta do consultório daqui a pouco. E a questão do peso foi nítida. E a gente tem como... você tem florais que tiram a vontade de comer doce. Você tem florais que ajudam você a se sentir preenchida. Eu geralmente começo a trabalhar não só a pessoa que come muito, mas a pessoa que está em qualquer condição de vício. Qualquer condição de vício, quer seja a pessoa que compre demais, ou que use uma droga recreativa, ou que tenha vício, compulsões por outras coisas, a primeira coisa que a gente faz é dar um floral que faz com que ela sinta que ela tem dentro dela todos os recursos que ela precisa, que está completo, não falta nada. Você fortalece o eu dessa pessoa. E aí, num segundo momento, você acrescenta outra essência que trabalhe a compulsão, inclusive de pensamento. Porque, geralmente, a compulsão alimentar é acompanhada de uma compulsão mental. A pessoa fica pensando naquilo. Se é um chocolate que está ali na gaveta, enquanto ela não vai lá comer, ela não para de pensar. Então, a gente precisa dar um suporte para esse mental também, para que ela possa resistir àquilo, possa limpar a mente desse comportamento circular, né, que faz com que ela, às vezes, vá até lá, às vezes ela não está nem com vontade, mas ela fica naquele pensamento de que aquilo está ali e que ela vai comer. Né? E acrescenta mais uma outra essência que ajuda a desapegar de hábitos que não são positivos, né? A fazer mudanças na sua rotina que sejam saudáveis e construtivas para você. Né? A gordura, na psicomedicina, tem relação com a emoção. Gordura tem a ver com emoção. São as emoções não postas para fora. A emoção precisa ser sentida, precisa ser expressada. Então, vamos supor, uma pessoa que tem gordura nas artérias, que faz placa de ateroma nas artérias. O que é aquilo? São as lágrimas que não foram choradas, foram as emoções ou raivas que não foram sentidas, porque a gente reprime muito as emoções. Então, quando você começa a liberar emocionalmente as emoções, a pessoa começa a emagrecer. Porque tudo aquilo que não foi sentido. Eu tenho uma cliente que ela tem obesidade mórbida. E eu fui fuçar para descobrir quando é que começou. E eu descobri, ela sofreu um estupro. Ela foi vítima de uma violência sexual. E ela engordou a partir daí. Aí você começa a ver. Ela não comentou isso com ninguém. Quer dizer, ela agora, depois com a terapia, ela contou para a mãe dela, mais de 20 anos depois. Né? Então, ela não tinha comentado emoção que você, muito forte, que você guarda para você, vai para o teu físico. Não tem como não ir. Ela vai gerar algum sintoma físico. E no caso, então era muita emoção, muito ódio, muita raiva, muita revolta, muita tristeza, muita decepção guardada. A hora que você começa a liberar isso, a obesidade vai se modificando, porque você está expressando. E depois tem um outro aspecto, você trabalha emocionalmente a questão que gerou, que no caso foi um abuso.
uma violência, né? Um estupro mesmo. E aí você começa a trabalhar isso, você começa a liberar emocionalmente, a pessoa vai aprendendo a lidar com isso, ela vai, claro que ela vai ter a memória, mas ela já não vai ter aquela carga emocional intensa associada a essa condição. Então isso tudo vai se refletindo, né? Uma pessoa, quando ela tem placa de ateroma, ela acaba botando um stent. É muito frequente, depois que a pessoa coloca um stent, ou antigamente, quando se fazia ponte safena, ela ter uma crise de choro. Por quê? Porque a pessoa vai guardando aquilo ali, vai juntando aquelas placas de gordura, exatamente representando as emoções que foram represadas e não foram vivenciadas. Quando você refaz a canalização daquela artéria, tudo volta a fluir. E emocionalmente volta a fluir também. E aí o que acontece? Os pacientes que depois de uma intervenção cardíaca dessas choram, eles têm muita chance de não precisarem colocar outro stent. Aqueles que trancam novamente a emoção e não deixam a emoção sair, você pode ver depois, vai botar a segunda, a terceira, a quarta. Eu tenho clientes que já botaram 5 stents, né? Precisa fazer uma catarse, né? Exatamente. Então, tem muita associação da gordura na psicomedicina com a emoção que não foi vivenciada. Então, a gente precisa trabalhar essa origem para que a pessoa possa conseguir liberar aquele peso. No caso da minha cliente, aquela gordura enorme era uma garantia de proteção para ela, para que os homens não olhassem mais para ela. Entende? Isso é Então, bem aquilo complexo. funciona, como E proteção. assim, só para aproveitar o gancho, e qual é a representação do ovário nessa questão da psicomedicina? Porque a gente tem a questão da falência ovariana com a menopausa e também ao longo da juventude, 99% das mulheres apresentam ali ovário policístico. Então, o ovário é sempre muito, apesar de ser um órgão tão pequenininho, é sempre muito importante na saúde feminina, né? E você vê que Quando quando a a gente fica mulher mais velha, a gente pede CA de ovário, né, para saber se tem câncer de ovário. Então, como é que funciona o ovário? O que ele representa na questão psicofeminina? quando a mulher faz um cisto geralmente é líquido, tá? A água também é emoção. Quando a mulher insista, tem geralmente uma raiva, mágoa ou ressentimento encapsulado ali. E aí pode ser relativamente à mãe ou ao sexo oposto, porque o ovário é um órgão duplo, né? Então pode ter a ver com uma mágoa com o parceiro ou uma mágoa com sua mãe. Isso vale para para cisto de mama também. Ah, interessante. Nossa, é impressionante, né? A gente ouve o tórax, o pulmão tem a ver com a tristeza. Cada órgão, né, tem uma emoção relacionada, né? Eu Tem. lembro quando meu irmão ficou com câncer, todo mundo acompanhou aqui no Instagram, porque 26 anos com câncer no mediastino, eu lembro de você falando muito da emoção, da tristeza, né? E é uma pessoa que sempre aparentava muita alegria. Então tem muito isso da gente maquiar as emoções, mas elas acabam aflorando no corpo físico de alguma maneira, né? Mas naquela época eu te falei qual foi o caso que aconteceu com ele, que eu não vou colocar aqui, mas eu mencionei para vocês uma situação que tinha a ver com aquilo. E tinha que ser o Timo, não podia ser outro lugar, né? E assim, é muito interessante como o floral entra nessa parte de trabalhar aquilo que a gente não, a gente tenta esconder do outro, mas o nosso corpo mostra, como O foi o caso corpo de um fala, câncer. o corpo fala. Tudo aquilo que a gente não consegue resolver na consciência, as emoções precisam ser vivenciadas. Uma pessoa, aquela pessoa que bota para fora, explode, dificilmente ela adoece daquilo, porque ela está expressando. O que adoece é aquele que guarda, que não fala, né? Que rumina aquela situação, mas não expressa, não se permite vivenciar e sentir, né?
Nossa, é verdade. Olha, nosso tempo está indo para o brejo, foi maravilhoso. Eu ficaria aqui conversando mais sobre órgãos e sentimentos um tempão. Eu adoro esse assunto, você sabe que eu adoro ficar batendo papo com você sobre isso, né? Eu Olha, sei. muito obrigada, tia. Foi muito bom. Quero fazer outra live com você com outro tema. A gente pode fazer com o assunto masculino, né? Que é a andropausa. Eu acho que também tem muita coisa para explorar, já que os homens também se cuidam bastante atualmente. Já não é mais aquela, não existe mais aquele preconceito de só a mulher se cuidar, né? Não, o E eu homem tô se vendo cuida alguns homens também. aqui presente na live. Ó, muito, muito, muito obrigada por falar da sua experiência com a menopausa, por falar do seu trabalho. Foi muito bom, viu? Obrigada. O dia de hoje foi mais enriquecedor do que os outros, com certeza. Eu que te agradeço por essa oportunidade. Quando quiser, estou aqui, é só falar. Tá bom? Tá bom. Um beijo para todos Ó, que estão gente, assistindo. Obrigada, Graça Ivo. Estou vendo você aí, a outra Graça ó, também. Vi um monte de gente conhecida. sigam a gente, mandem suas dúvidas, estamos às ordens. Se tiverem ideias aí de temas para a gente abordar, né, tia? A gente troca uma ideia aqui na live com vocês, tá Fica à bom? vontade, tá bom? Um beijo Vera grande. Gondim Muito e Fernanda obrigada. Machado, ó. Beijo, Obrigada, gente. Nora. Obrigada. Tchau, Beijo, tchau. obrigada. Boa noite. Tchau.